2 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais provas de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado e pelo teu zelo e teu amor com essa igreja. Nós temos sentido, Senhor Deus, que o Senhor tem tocado os nossos corações, que o Senhor tem executado aqui a sua vontade, e que nós temos sido, Senhor Deus, transformados de fé em fé e de glória em glória pelo poder da tua palavra. Nós queremos hoje, Senhor Deus, ser impactados pelo poder da tua palavra. Nós não viemos aqui, Senhor Deus, senão para adorar, para prestar culto ao Senhor e para oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti somente. No nome de Jesus Cristo, que cada coração aqui tenha uma resposta dos céus essa noite. Que o poder do Espírito Santo trabalhe nessa igreja de maneira livre, Senhor Deus. Que possa agir em cada coração de acordo com a necessidade, para que esse servo, para que essa serva seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Transforma-nos, Senhor Deus, com o poder da Tua palavra. Eu te agradeço, porque o Senhor tem sustentado esse trabalho, e o Senhor é o Deus que começa uma obra e termina. No nome de Jesus Cristo, faz um milagre em nós e através de nós. Amém e amém. Meus irmãos, a pergunta é: vocês estão firmes na fé? Normalmente, nós gostamos de analisar outras pessoas, mas hoje a pergunta é para você, é para o seu coração, e que você possa refletir acerca da sua caminhada cristã. Interessante que, se nós lêssemos o capítulo 12, nós notamos que Paulo ele tem um cuidado com a igreja. Paulo ele tem um cuidado com a igreja, e ele quer escrever a igreja, mas ele quer estar na igreja para resolver os problemas que existem. Paulo, no capítulo 12, aqui no finalzinho, no versículo 20, ele diz assim: temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, que são difamações, intrigas, orgulhos e tumulto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo era um pastor amoroso. Um pastor amoroso não é o que está na casa do irmão todo dia, que está lá tomando um cafezinho. Não necessariamente isso, mas muito mais o pastor que ora pela igreja, o pastor que se preocupa com a igreja, o pastor que está em constante batalha espiritual pela igreja. Paulo era esse tipo de pastor. Diz a palavra lá em Gálatas, capítulo 4, verso 19, que Paulo sempre teve dores de parto para que Cristo fosse formado no seu povo. Olha a maravilha. Paulo, então, ele se contorcia em dor, porque ele desejava que Cristo fosse formado naquelas ovelhas, na igreja da qual ele tinha fundado, e algumas das quais ele fundou e não conheceu. Olha que maravilha isso. Interessante que Paulo vivia angustiado para que os irmãos vivessem de modo digno de Cristo. Interessante, né? Talvez Paulo, se fosse contemporâneo hoje, a turma ia embora da igreja, né? Porque ele estava sempre ali mandando uma carta, exortando,
E talvez a igreja não iria compreender esse amor de Paulo, essa contrição no seu coração, para que a igreja tivesse em Cristo Jesus. E piorava a situação dele muitas vezes, que falsos apóstolos tentavam desmerecer e descredenciar Paulo, e dizendo que Paulo era um impostor, trazendo doutrinas novas, trazendo uma palavra que não era do Senhor, porque Paulo estava ausente, eles penetravam na igreja do Senhor com novas doutrinas e desmerecendo e tentando descredenciar Paulo. Ele nunca desistiu de cumprir o propósito de Deus. Paulo sempre manteve a sua vida em amor à igreja do Senhor. Olha que pastor amoroso. Olha que pastor cuidadoso. Agora, Paulo tinha um problema que hoje as pessoas não gostam. Paulo exortar na igreja de Corinto com uma carta muito dura. Nós pregamos isso aqui. Essa carta, ela deve estar situada, ela é falada ali no 2 Coríntios, se não me engano, 2:4. Foi uma carta que nós não temos aqui o conteúdo dela, mas diz que essa carta, ela provocou tristeza na igreja. Foi dura para a igreja. Paulo chegou até a ficar preocupado se ele ia ter a oportunidade de ser recebido pela igreja. Mas Paulo, ele tinha esse desejo de que a igreja tivesse viva em Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja não é um clube, a igreja não é um spa, a igreja é um local onde nós adoramos a Deus. Aqui o templo é um local onde nós adoramos a Deus, mas a igreja, ela continua em guerra fora das paredes. Ela está muito menos aqui dentro e muito mais lá fora. Por isso, nós precisamos ter uma vida de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo, então, quando ele escreve no capítulo 13, ele diz assim: olha, eu estou pronto para tratar biblicamente o pecado no meio da igreja. Versículo 1 do capítulo 13. Olha, ele está preocupado porque o pecado no meio da igreja pode levar todo o trabalho a se perder. Eu trabalho com batatas, né? A minha vida é na lavoura, minha vida, vamos dizer, o meu ganho vem da lavoura. E a gente sabe que uma batata, quando ela apodrece, ela derrama um caldo nas demais, e se ela não for socorrida urgentemente, ela pode apodrecer todo aquele saco de batata. Tudo aquilo pode apodrecer. E é a mesma coisa o pecado que não é tratado no seio da igreja. Uma das orações que nós temos feito aqui todas as manhãs é para que Deus mostre o pecado da igreja. Mostre o pecado para a pessoa ser humilhada? Não. Mostre o pecado só para a gente saber o pecado da pessoa? Não. Para ser tratado. Então, todos os dias nós temos uma guerra de oração aqui pela manhã, onde a nossa súplica é para que o Senhor traga à luz tudo aquilo que está escondido. Muitas vezes as pessoas acariciam o pecado, achando que não conseguem se libertar dele, e achando que podem ter uma vida espiritual, nota 10, com esse pecado de estimação. Isso não acontece. Isso não acontece. O pecado, ele desmancha a tua adoração. O pecado, ele deteriora a sua vida cristã. O pecado, ele faz separação entre você e Deus. Muitas vezes a pessoa está até no ministério, ou está até fazendo algo para a igreja do Senhor, mas vivendo em pecado. E não cuidando desse pecado, não tratando esse pecado em arrependimento. Ela acha que ela pode tocar esse ministério à frente. Ela vai até uma altura na força do braço, mas logo ela não vai suportar mais. No versículo 2 diz que Paulo não queria encontrar os irmãos em situação espiritual decadente. Por quê? Isso não seria uma alegria para Paulo. Paulo quer o crescimento da vida espiritual. Paulo quer que as pessoas se estabeleçam no evangelho da graça, na palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos esse cuidado. A gente lê um capítulo da Bíblia, lê só para falar que leu, tentando ali negociar com Deus. Eu li a Bíblia hoje, Senhor, me abençoa amanhã. Não, a palavra de Deus, ela tem aqui nessas entrelinhas uma mensagem de Deus para o teu coração, para a tua vida, para tratar o teu caráter, para tratar o meu caráter, para que nós possamos então viver uma vida de modo digno de Cristo Jesus. E Paulo, ele tinha essa preocupação. No versículo 3, Paulo reafirma sua autoridade em Cristo. O pecado é rebeldia contra Deus, mas Paulo então usaria da sua autoridade em Cristo para tratar com os pecadores não arrependidos. É forte isso? Sim. É forte porque ele estava sendo chamado de impostor. Mas ele falou, não, eu estou debaixo da autoridade de Cristo e no poder de Cristo eu vou tratar com vocês. Paulo, então, não pouparia ninguém do seu tratamento. Muitas vezes, uma mãe ou um pai acham que vão
ter o filho perto de si e seguindo o modelo de vida, se passar a mão na cabeça, se não tratar o pecado, se não tratar o erro, isso não acontece. Quem fez aí pedagogia sabe que toda criança requer limite, correto ou não? Ela chora por limite, ela clama por limite. Isso não é diferente na igreja do Senhor. Nós temos que tratar com amor, tratar debaixo de oração, tratar dentro da palavra, mostrar na palavra e conduzir essa pessoa para uma vida de acordo com aquilo que Deus espera. Paulo mostraria o poder de Deus em sua vida e na vida dessas pessoas. Que maravilha, muitos viam Cristo fraco na cruz. Olha o que diz o versículo 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos como ele para vós outros pelo poder de Deus. Interessante que quando as pessoas têm uma cruz com uma imagem de Cristo naquela cruz, algumas pessoas têm isso, eu não aprovo e acho que não deve ter, mas você olha, aquele Cristo está tão sofridinho, não está? Aquilo que eles falam que é Cristo, está derrotado, não é verdade ou não? Está lá fragilizado. Mas Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. Vivo está. Cristo está vivo. E esse é o pendor da nossa salvação, da nossa ressurreição. Esse é o penhor, é aquela garantia da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é nesse poder irresistível de Deus que Paulo iria, mas ele não iria para outra coisa, senão para servir os irmãos. Toda essa disciplina, todo esse amor e todo esse cuidado, Paulo servindo os irmãos. Que maravilha isso. O coração de Paulo era um coração totalmente que apelava para a recuperação dos crentes. Agora, irmãos, aonde que eu quero chegar hoje? Qual que era o principal apelo de Paulo? Versículo 5. Primeira coisa que Paulo traz para nós, de prático para nós fazermos agora. Primeiro, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. O que seria examinar? Examinar, segundo o dicionário, é efetuar uma observação ou uma investigação minuciosa. Podemos aproveitar isso para a nossa vida? Sim. É interessante que a igreja evangélica de hoje, ela se tornou uma igreja arrogante, ou ela se tornou muitas vezes uma igreja que as pessoas olham e falam, eu não vou lá não, porque eles vão falar que eu sou um pecador. A gente analisa muitas outras pessoas. Não são todos, mas uma grande parte da igreja evangélica hoje, ela erra nisso. Ela aponta o dedo e fala, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, ela não tem nem direito para isso. Mas aqui Paulo está nos chamando, igreja do Senhor, não para examinar os outros, mas para examinar a nós mesmos, para sondar as intenções do nosso coração. Meus irmãos, você se examinou no dia de hoje? Você leu a palavra essa tarde? Essa palavra mostrou para você quem você tem sido? Ou você não pecou hoje? Não fala não, irmão. Ou você não pecou hoje? Ou você hoje está totalmente coerente com a palavra de Deus? Ou você hoje não precisou da instrução do Senhor e de uma análise da sua vida em Cristo? Hoje você analisou a sua vida em Cristo? Qual foi o padrão de análise da sua vida hoje? Os pensamentos que você teve do dia de hoje. Pode contar para a gente aqui? O que passou na sua mente hoje? A gente pode revelar aqui agora? Você pode subir aqui e falar tudo que você pensou no dia de hoje? Pondere a razão de você ler a palavra. Por que você lê a palavra? Qual que é o objetivo que você tem quando você lê a palavra? Conhecimento de Deus? Amém. Buscar conhecimento de Deus, mas também buscar conhecimento de quem nós somos. Quando nós vamos participar da ceia, a palavra também, lá em Coríntios 11, ela diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu creio que nos falta isso hoje. Eu converso com bastante gente desse meio, dessa igreja,
E eu vejo que falta essa análise para as nossas vidas. Quando nós analisamos nossas vidas, nós analisamos da maneira errada. Nós falamos, eu sou melhor que Ciclano, eu sou melhor que Beltrano, eu sou melhor, eu jamais faria. Nós estamos igual o fariseu quando ele vai orar. Senhor, olha para mim, porque eu não sou como esses pecadores. Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. A nossa análise devia ser como a do publicano. Eu não consigo olhar para os céus, mas eu bato no meu peito e digo, Senhor, sê propício a mim, porque sou um pecador miserável. Não tenho condições nem mesmo de elevar os meus olhos para os céus. Olha que maravilha a oração desse publicano. Será que quando nós analisamos a nossa vida, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós fazemos isso? Nós usamos a Bíblia para conhecer a Deus, mas usamos a Bíblia para conhecer quem realmente nós somos, quem realmente você é em Cristo Jesus. Você tem se examinado? Você tem levado a sério a análise da sua vida? Meu irmão, não adianta você querer passar um ar de santidade. Eu fiz isso por muitos anos. Eu andava de terno numa igreja, eu era eleito diácono e com muitos votos. Eu só tinha um problema, eu não tinha Cristo Jesus. Eu podia enganar todas as pessoas, e eu não me analisava perante a palavra, por isso eu fui levando a minha vida assim por muitos anos. Não é por você colocar uma roupa que parece uma roupa de crente, por você andar uma Bíblia debaixo do braço, ou por você ter um ministério que você é crente. Talvez você seja o mais perdido de uma igreja. Ou você teve um encontro real com Cristo Jesus, ou você foi à cruz e entregou a sua vida a Cristo Jesus, e você nasceu de novo, ou você não é nada, apenas um condenado, que tem um ministério, que parece crente, mas que, como o irmão pregou aqui ontem à noite, é falsificado, é pirata. E no último dia o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço você. Meus irmãos, é preciso levar a sério a análise da nossa vida. Implore ao Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele é maravilhoso quando ele diz no Salmo 139, não precisa abrir não, mas preste atenção, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, todo crente que ele leva a sério a palavra de Deus, ele faz uma análise diária da sua vida. Meus irmãos, quando você ouvir uma pregação, não pense no seu irmão lá não, pense em você, que essa pregação que Deus mandou, que ela vem para corrigir o seu coração, que ela vem para mostrar onde você precisa consertar na sua vida, e prossiga para o alvo que é Cristo Jesus, e não tire os olhos do alvo que é Cristo Jesus, mas faça uma análise diária da sua vida, quando você chegar em casa, depois de um dia talvez cansado de trabalho, abra a sua Bíblia, implore ao Senhor para que Ele sonde o seu coração, para que Ele perscute, lá no mais íntimo do teu coração, qual a área que precisa ser tratada, meu irmão. Meu irmão, nós não podemos acostumar com a vida que nós temos, nós precisamos crescer, andar de acordo com o que já alcançamos. Examine o seu coração, leve a sério essa análise da sua vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui com o Senhor, vejam se estão realmente firmes na fé. Olha que maravilha, estais na fé, se realmente estais na fé. O que é fé? É certeza. Eu não vejo, mas eu creio. Não chegou, mas eu espero. Você viu Cristo Jesus aí? Com os teus olhos? Eu não vi. Mas eu creio que Ele é real. E que Ele morreu pelos meus pecados. E que na cruz do Calvário, os meus pecados foram cancelados. Não porque eu merecesse, mas porque o amor dEle veio sobre a minha vida e me arrebatou. A cruz de Cristo me atraiu. E eu creio que atraiu muitos aqui. Mas nós cremos, não porque vimos. Porque a nossa confiança está depositada em Cristo Jesus. Você realmente tem andado na fé?
Ah, meu irmão, eu tenho uma fé zona. Tenho uma fé zona, então tá bom. Qual é o modelo de vida que você leva? O teu testemunho, ele é coerente com essa sua fé? As suas obras são boas e abundantes porque você tem essa fé? Tiago, ele mostra que a fé, ela anda junto com as obras. Não porque eu sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Mediante a fé, a graça de Deus é derramada sobre a minha vida. Mas o homem que tem a graça de Deus sobre a sua vida, ele tem uma fé que opera obras. E essas obras são aceitáveis ao Senhor. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vocês estão realmente firmes na fé? Eu quero lembrar aqui um jovem chamado Daniel. Alguns dizem que ele tinha por volta de 15 anos, mas ele foi tomado da sua família, ele foi tomado da sua nação, ele foi tomado de uma nação que temia Deus, estava desobediente, mas temia Deus, e foi levado para longe, para um lugar que não temia Deus. E ele foi separado para ser futuro assessor do rei. Então eles colocaram eles com a mesma comida do rei. Mas Daniel e os seus 3 amigos propuseram no seu coração, pela fé, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Pega um jovem de 15 anos hoje daqui da igreja, leva ele para um lugar distante, que só vai ter carnaval, só vai ter prostituição, só vai ter o funkão. Hoje tem até nas igrejas, né? Mas leva para um lugar desse, onde rola tudo que pode rolar. Será que ele vai propor no seu coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? Agora não vamos judiar do jovem, não. Pega um sênior, pega um jovem da minha idade, arranca ele desse templo aqui e leva para um lugar, para ele viver num lugar onde há devassidão. Será que ele vai ter a mesma posição no seu coração de se manter firmemente no Senhor, na sua fé genuína no Deus vivo e poderoso? Será que a sua fé, ela mostra que você está totalmente no Senhor? Será que as suas atitudes mostram que a sua fé é verdadeiramente no Senhor? Será que a minha vida é assim? Nós temos que preocupar com o nosso testemunho, porque o nosso testemunho vai impactar gerações, ou negativamente, ou positivamente, no Senhor. Negativamente, quando eu dou um mau testemunho, eu desvio as pessoas do caminho do Senhor. Positivamente, quando eu mostro Cristo Jesus através da minha vida, e outras pessoas querem conhecer a Cristo, porque o meu testemunho é um testemunho coerente. Olha que maravilha. Vejam se vocês estão realmente firmes na fé. A terceira coisa que Paulo ele faz um apelo para nós aqui. Provai-vos a vós mesmo. Provar os outros é fácil, né, gente? O que significa provar? Submeter a um teste. Como uma peça genuína e uma peça que não é genuína. A peça que não é genuína, ela custa lá R$100. A peça genuína vai custar 180. Por quê? Ela passou por um teste a mais, ela tem uma garantia a mais, e ela mostra que ela foi feita dentro de um padrão determinado pela empresa. Então é preciso que nós nos submetamos a testes. Coloquem em suas vidas a luz da palavra. É preciso conhecer a palavra, é preciso buscar a palavra, e é preciso colocar na minha vida a luz da palavra. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Meus irmãos, você talvez tenha sido provado onde você trabalha. Alguns irmãos têm passado situações de provas aqui de enfermidade, problemas nos relacionamentos. Mas isto vai mostrar também quem você é. Agora, submeta a sua fé a um teste, a sua vida a um teste. Prove a si mesmo. Analise suas atitudes, palavras e pensamentos, colocando Cristo como padrão. Analise a sua vida, colocando Cristo como padrão.
Aí você responde, você é aprovado ou reprovado? Nós precisamos entender uma coisa. Nós temos um padrão perfeito, que não há nele variação, que jamais pecou, que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, mas que nos ama. E ele deixou o modelo de vida dele para que nós nos inspiremos nele. Por isso Paulo fala, olha, eu não atingi a perfeição, a maturidade total, plena, mas eu estou com os olhos nela. E eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Paulo, ele estava sempre inconformado com ele mesmo. Ele chega a afirmar que as coisas que são boas e perfeitas, ele não consegue fazer, mas as que não são, ele consegue. Paulo dizendo isso, um servo aprovado pelo Senhor, um servo que chega no final da sua vida, ele fala, olha, caminhei com a fé. Terminei essa carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. O combate que Cristo preparou, eu combati. Ele chega à conclusão de que o bom ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele faz. E você? E você? Você já provou a você mesmo? Você realmente já viu a luz de Cristo brilhar em você? Você tem visto que quando você tem que tomar uma decisão lá no seu trabalho, essa decisão agrada e essa decisão desagrada ao Senhor, você toma a decisão correta? Todas as vezes você vai ter ali uma oferta de alguma coisa na sua vida, principalmente para negar a sua fé em Cristo Jesus. Você cai nisso ou você se mantém firme no Senhor? Tem mais uma coisa que ele me fala aqui. Vocês sentem cada vez mais a presença de Cristo em vós? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já estáis provados. Meus irmãos, a maior evidência de que Cristo Jesus realmente está em vós é quando você pensa nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Se o seu dia, ele é totalmente tomado pelos pensamentos desse mundo, como você vai arrumar a sua vida? É algo ruim. É algo ruim. É que você está totalmente voltado para esse mundo. O que diz Colossenses 3, de 1 a 4? Olha o que diz a palavra do Senhor, um pouquinho à frente aí, Colossenses 3, 1 a 4. Olha que maravilha a palavra do Senhor nos trazendo uma correção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quer dizer, há uma possibilidade que você não seja um crente verdadeiro. Isso que Paulo está falando aqui. Buscai as coisas lá do alto. Então, se você está realmente em Cristo Jesus, você tem uma necessidade na sua vida de buscar as coisas do alto, do Senhor, de Cristo, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai, agora não é mais buscar, olha, pense nas coisas lá do alto, não ocupe o seu pensamento todo o tempo com as coisas aqui dessa terra, porque essa terra vai passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Isso tudo tem um fim. Vocês estão vendo como é que está pervertido a nossa nação, como é que a nossa nação está caminhando para baixo, para o profundo do inferno. Eu vi esses dias, não acreditei, uma missa onde quase não se falava de Deus, embaixo ainda tinha uma placa defendendo o aborto. É algo terrível, e tem crente lá, tinha até pastor nesse púlpito. Mas não sei pastor do quê. Porque servo do Senhor não pode ser. Porque para subir nesse púlpito ele tinha que falar, tira essa faixa daí. E ele tinha que pregar Cristo Jesus. E não se posicionar politicamente. É muito frágil isso. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Simples. Você morreu. Você morreu para as coisas aqui dessa vida. Eu morri para as coisas dessa vida. Pelo menos é isso que nós declaramos quando nós descemos as águas e somos batizados aqui. Nós estamos falando, eu morri. E nasceu um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Vocês viram como é que a palavra é clara? Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que maravilha. A minha vida está oculta juntamente com Deus. Eu só estou aqui peregrinando por mais um tempo, até que Ele me leve em definitivo para a Nova Jerusalém, para a morada celestial. Diz a palavra que Ele foi, mas que Ele queria que nós estivéssemos juntos. E onde Ele foi preparar moradas. Olha que maravilha, João 14. Depois você lê que você vai ficar maravilhado com isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, daqueles que realmente vivem para Cristo, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele onde? Em glória. Meus irmãos, se nós estivermos totalmente arraigados aqui nesse mundo, nós não somos de Cristo em verdade. Se nós no nosso dia tem 24 horas, 8 dormindo, tem umas irmãs aí que, pelo amor de Deus, até mais que isso, tem uns irmãos também forgados, mas 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando. No trabalho é somente em Cristo Jesus, amém? O trabalho, você não desligou de Cristo Jesus, mas esse resto dessas 8 horas, o que você faz? Você oferta ao Senhor? Ou não? Você oferta ao Senhor ou não? Vivem para o Senhor ou para si mesmos? A sua vida. Se o Senhor te arrancar os teus bens hoje, se o Senhor permitir que a sua saúde vá embora hoje, você continuará vivendo para o Senhor? Ou você não suportará isso? Esperam a vinda do Senhor? Os evangélicos de hoje estão vivendo como se Jesus Cristo jamais fosse voltar. Muitos estão levando uma vida totalmente desregulada com a palavra, achando que isso não vai ter fim e depois todo mundo passa e todo mundo vai para o céu. Essa é uma doutrina maligna, o universalismo da salvação. É maligno. A palavra do Senhor diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Poucos se acertam por essa porta. Poucos se acertam por essa porta. Você espera a vinda do Senhor? Amém, você espera. Agora, a segunda pergunta, você ama a vinda do Senhor? É diferente essa pergunta. Você ama a vinda do Senhor? É interessante que quando Paulo está terminando a sua narrativa aqui a Timóteo, eu acho que eu não vou errar o texto não, vamos lá, vamos com fé. Vamos com fé. Quanto a mim, já estou oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos, olha que maravilha, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, os crentes estão querendo saber se vai sair filme Jornada nas Estrelas, meu irmão. Os crentes estão querendo saber se vai sair o telefone S10, S12. Os crentes tinham que estar preocupados. É com a geração que está indo para o inferno. E devia estar desejoso da vinda do Senhor. E devia ter amor na vinda do Senhor. Devia esperar com amor a vinda do Senhor. Deveria ser um negócio diferente do que nós temos visto hoje. Nós estamos aqui sacrificando os nossos pais, vamos dizer assim, eu estou falando como um jovem, para os pais nos darem aquilo que eles não podem nos dar, porque nós não pensamos na vinda do Senhor, nós pensamos no agora, e nós queremos o melhor do agora, e nós queremos viver no deleite do agora, porque na realidade nós não amamos a vinda do Senhor. E eu queria chamar a tua atenção. Agora, uma outra pergunta, você tem prazer na salvação mais do que em qualquer outra coisa? Você realmente tem prazer na salvação? As igrejas hoje estão uma festival de cura, elas estão querendo voltar no tempo aqui dos apostolados aqui, e operando curas, e Deus opera curas ainda hoje, eu não estou contra isso não. Mas parece que a cura é mais importante do que a salvação. Então o paralítico entra na igreja, vamos dizer que ele andou, glória a Deus, porque ele andou, que o nome do Senhor seja glorificado, mas se esse cara não se converter, ele vai para o inferno, sem a paralisia ele vai para o inferno, mas vamos supor que Deus não opere a cura nele, ele continue ali no seu leito de enfermidade, mas ele encontra a salvação em Cristo Jesus, a cruz o atrai, o Espírito Santo dá a ele discernimento, e ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor em verdade.
ele não tem a cura, na sua reta soberania, Deus fala assim: olha, eu não vou curar você, mas eu vou salvar você, eu vou perdoar os seus pecados e vou te dar salvação. Ninguém fala nada. Meu irmão, se uma pessoa for curada hoje aqui, todo mundo aplaude. Se uma pessoa for salva, ninguém liga. Sabe por quê? Os olhos estão nessa terra. As pessoas não têm mais o prazer na salvação que é em Cristo Jesus. Eu me lembro de Simeão. Simeão, já avançada idade, Simeão, lhe fora revelado que ele não passaria pela morte sem conhecer quem? A salvação, Cristo Jesus. E quando Cristo foi apresentado ao templo, com alguns dias de vida, ele toma aquele bebê no colo, e ele faz a seguinte oração: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação. Simeão não estava apegado às coisas desse mundo. Simeão, ele não tinha nada nesse mundo que o segurasse. Simeão queria salvação em Cristo Jesus, ele queria ver a salvação, porque ele fora revelado que ele veria. E a alegria de Simeão foi essa: pegar Cristo Jesus ali, um bebê ainda, no seu colo, e falar que ele estava pronto, porque ele já tinha visto aquele que queria salvar a muitos da condenação do inferno. Qual o prazer que você tem na salvação em Cristo Jesus? Mas uma evidência de que há a presença de Cristo em vós. Vocês desejam a oração? Hoje cedo nós falamos sobre a perseverança na oração. E nós falamos sobre um juiz ruim, ímpio, iníquo, um juiz depravado, vamos dizer assim, que não era de fazer nada para ninguém, mas uma mulher foi tão insistente que ele falou: eu vou julgar a causa, pelo menos ela me dá sossego. E depois a palavra diz: olha, eu sou bom. Deus falando: eu sou bom. Quanto mais eu posso fazer por você? Mas eu tenho visto que não há um desejo pela oração. As pessoas vêm e conversam comigo e dizem que não têm conseguido orar. Tá, tudo bem, irmão. Mas orar começa como disciplina, depois vira um desejo. Se não houver disciplina, não haverá esse desejo. Aí eles vêm e falam assim: ó, faz uma oração forte assim para eu desejar a oração. Oração forte só se for no centro de macumba, irmão. Porque não existe oração forte, existe um Deus poderoso que quando Ele quer, Ele opera. Ou comigo orando, ou com você orando. Ele é que opera. Eu não posso curar ninguém, meu irmão. Eu posso ser um instrumento de Deus, impor as mãos sobre uma pessoa, ela ser curada, se Deus quiser. Deus quer que você tenha uma disciplina de oração, até que você deseje a oração. Agora a segunda pergunta: você deseja a palavra de Deus? Ah, meu irmão, Cristo vive em mim, eu estou alegre. Você deseja a palavra de Deus? Não, eu não pego na Bíblia. Cristo não está em você. Porque se Cristo é a sua essência, Ele é a palavra de Deus. E você vai desejar a palavra de Deus. E eu irei desejar a palavra de Deus. Você se deleita em Cristo? Você tem prazer nas coisas de Cristo? Você ama Cristo? A ponto de quando você vê uma coisa que vai contra a sua palavra, você ter que abandonar aquele local? Eu tenho visto crentes frequentando locais onde a devassidão é explícita. A imoralidade é explícita. Mas parece que não tem nada a ver com Cristo, porque eles conseguem ficar ali naquele local. Eu não consigo ficar. Mas eu já fiquei muito sem Cristo. Mas eu fui liberto pela misericórdia do Senhor. E eu espero que você tenha tido também, ou tendo essa confrontação da palavra. O tempo é urgente. Semana passada tremeu em São Paulo. Um abalozinho. Reflexo de um abalo na Bolívia, se não me engano. Eu vi alguns noticiários. Terremotos, maremotos, guerras, ameaças de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos. A palavra tem sido pregada nesse tempo. E nós temos lutado aqui para pregar a verdade. Não tem nada aqui para te divertir. Ah, irmão, mas no culto não vai ter uma diversão? Não vai.
nós não temos diversão no culto. Nós temos adoração no culto e seriedade na palavra. Mas nós não vamos trazer um pastor para fazer a gente rir, não vamos. Não vamos ter um pastor para fazer você chorar e se arrepender dos seus pecados. Você vai rir lá na glória depois. Não dessas bobagens que eles estão pondo no púlpito. Como está a sua vida em Cristo? Você realmente está em Cristo? É interessante que o cuidado de Paulo, ele foi expressado aqui com uma palavra firme. Ele foi expressado aqui nesse texto com uma palavra dura, talvez, para muitos. Mas ele demonstrou amor pela igreja. Ele quis cuidar da igreja. Meus irmãos, mães, mamães aqui, eu sei que as mães são mais carinhosas do que o pai. Eu sei que as mães, se precisarem, dão um rim, dão outro rim, dão um coração para um filho viver. Pai já é de boa. Não, filho, eu vou só orar por você. Se você não passar, você vai em Cristo Jesus. Mas mãe, a gente sabe que é aquele negócio. Ela luta pelo filho mesmo. Mãe, você tem falado de Cristo para o seu filho? Você tem mostrado Cristo para o seu filho? Quando você reage, não quando você age, mas principalmente quando você reage. Mãe, você que tem um probleminha conjugal lá na sua casa, um probleminha com o marido. Quando o Geraldo chega arrepiado lá, uriçado. Como é que você reage, Lindalva? Mostra Cristo Jesus para o Geraldo e para suas filhas? Elas estão de olho, não é verdade, Lindalva? Elas estão ali querendo, não é verdade? Usei a Lindalva hoje, né? Mas posso usar qualquer um, né? Mas é interessante que as mães usem essa vontade de ver os filhos bem para ver os filhos em Cristo Jesus. Dobre mesmo em oração, mãe. Amplie o seu tempo de oração. Hoje cedo eu estava contando que quando eu vou orar, que eu deixo por último a minha família. Primeiro eu olho pelo Temer, eu olho pelo Pimentel, eu olho para esse povo todo, olho por esse bairro, pelos irmãos aqui da igreja, mas por último eu olho para a minha família. Tem dia que sai até uma oração meio corrida, que a minha família, às vezes, ela fica com a última parte. Mas eu não olho somente para os que eu vejo, eu olho pela Isabela, que está lá no ventre da Ju, e que, se Deus ouvir a minha oração, eu não estou preocupado se ela vai ser médica, se ela vai ser engenheira, se ela vai ser pós-graduada, se ela vai ter pós-doctor, eu quero que ela seja serva do Senhor. A minha oração é para que ela seja uma serva do Deus vivo. Eu não sei se Deus vai me ouvir, mas é a oração que eu coloco ao Senhor. A minha preocupação é se ela vai ser serva. Irmão, ela foi analfabeta, mas é crente no Senhor Jesus. Ela não sabia ler a Bíblia, mas alguém lia a Bíblia para ela, o Espírito Santo direcionava e ela pregava lá no meio da África. Ela morreu com 15 anos pregando na África. Glória a Deus. Que Ju, hein? Não sei se a Ju vai dar esse glória, não. Mas eu prefiro que ela viver com 90 anos aqui sem Jesus. Amando o mundo, as coisas do mundo, vivendo para louvor desse mundo. Então eu prefiro investir esse tempo para que ela seja uma serva do Senhor. Eu prefiro investir esse tempo para que esse Jardim Kennedy se dobre diante do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Cresçam em Cristo Jesus. É o último conselho que Paulo dá no versículo 11 aqui. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoando-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e de paz estará convosco. Olha que maravilha. Resumo: cresçam em Cristo, tornem-se maduros em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa talvez deixar de ser um religioso e se tornar um crente ousado em Cristo Jesus. Que Deus possa tirar talvez algo do seu coração que está prejudicando a sua caminhada e você possa se tornar um homem ou uma mulher aprovado no Senhor. Que Deus, do seu trono de graça, olhe para a sua vida e se deleite no seu viver. Que o seu viver seja coerente com a palavra e ele possa dizer: lá vai o meu servo, lá vai a minha serva, justo, íntegro, reto e temente a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a direção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho com essa igreja.
O Senhor tem sido, Senhor Deus, extremamente benevolente para conosco. Temos pecado contra o Senhor, temos feito aquilo que não te agrada, Senhor Deus. Não temos corrido a carreira, Senhor Deus, que o Senhor propôs, como devemos correr. Mas nós queremos hoje ser transformados pelo poder que há no Senhor. Muda a nossa vida, Senhor Deus. Coloque a nossa vida de acordo com a tua santa, plena e soberana vontade, Senhor Deus. Coloque a nossa vida de acordo com a tua palavra, Senhor Deus, para que possamos produzir frutos de acordo com aquilo que o Senhor espera. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada família aqui, Senhor Deus. Que cada família receba do Senhor uma bênção especial, Senhor Deus. Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento, que possa permear essa igreja, Senhor Deus, e que nós possamos caminhar conscientes de que o Senhor está cuidando de cada detalhe na nossa vida, e que a nossa vida não seja, Senhor, baseada nas circunstâncias, mas pela fé em um Deus vivo, santo e poderoso. Senhor Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor Deus. O Senhor pode mudar, Senhor Deus, a história dessa nação. O Senhor tem poder para isso. E a nossa oração é para que essa nação seja mudada, Senhor Deus. Para que ela se volte para o Senhor, para que ela se curve diante do Senhor e para que ela, em verdade, declare que Jesus Cristo é o Senhor. Eu abençoo a sua igreja, que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja liberada sobre esta igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.